O Supremo vai debater nos próximos dias, gente, a indenização por condições em presídio, em presídios, inclusive, um tema bem polêmico. Os ministros vão analisar uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil que quer que o tribunal defina que o poder público pode ser responsabilizado por danos morais causados aos detentos quando eles são submetidos à prisão em condições subhumanas, insalubres, degradantes ou de superlotação. E aí, turma, só para vocês entenderem, o governo, ele deve ou não deve pagar uma indenização a esses presos que estiverem nessas circunstâncias. Me chamou muito a atenção o tema ontem que a gente trouxe para o debate aqui no Morning, que foi justamente a indenização por bala perdida desconhecida. Né? E aí a gente trouxe aqui vários aspectos do ponto de vista da responsabilidade do Estado de prover a segurança, enfim. Não é algo parecido? O debate não é o mesmo? Acho que não. O Estado não tem a obrigação de prover segurança? Ou eu estou completamente errado, Nelson? No meu ponto de vista é diferente, Paulinho. Por quê? Porque a bala perdida é bala desconhecida. Não sabe se saiu de uma arma de um policial ou de um bandido. Se saiu da arma de um bandido, é ele o responsável, não é o Estado. Apesar do Estado oferecer segurança de uma maneira geral, mas não tem que garantir... Mas a minha dúvida é justamente essa. Não é responsabilidade do Estado. Já em relação... Tudo bem, garante a segurança pública, mas não é... É dever do Estado garantir a segurança pública com a Constituição Federal. Perfeito, mas daí para comparar com a situação de um presídio em que a pessoa está sob custódia do Estado, por uma ordem do Estado e está sendo recebido para ser custodiado, é um outro nível. Se você vai prender alguém, você tem que dar condições à pessoa se alimentar e viver minimamente com dignidade, apesar de ser um criminoso. Você discorda por quê, meu gato? Me explique. Não, assim, você está bonito hoje, hein? Belo cabelo. Pepe, você é bonito. Foi o Sander que fez? Ele que fez meu cabelo. Muito bonito. Tô bonitão. Quem fez? Você gostou? Sander. Beijo, Sander. Não, eu acho assim, são responsabilidades diferentes. Mas a responsabilidade do Estado, no caso da bala perdida, para mim é clara. A Constituição Federal, ela enuncia que é dever do Estado prover segurança pública. Em relação ao caso do presídio, né, concordo com o Nelsinho, que é ainda mais gritante. Porque é a função do sistema prisional do Brasil ressocializar os presos, né? Fazer com que os presos entram na prisão e saiam melhores. E o que a gente faz? A gente prende as pessoas e tornam elas piores do que elas entraram, né? Os presídios no Brasil, na verdade, é uma fábrica de criminosos piores, né? Então o Estado tem que dar dignidade para os presos e tem que fazer eles se tornarem pessoas melhores, ressocializar na sociedade. E dar dignidade não é colocar em estado de luxo, não. É o mínimo necessário que não existe em muitos locais. Isso são direitos humanos para valer, né? Claro. Não é aquela discussão mais ideológica. Essa história me fez lembrar aquele caso de uma menina que foi presa indevidamente numa cela com homens e acabou sendo estuprada seguidamente na cela. Uma menina que, inclusive, era menor de idade. Não sei se vocês lembram desse caso, chocante. Mas esse tipo de situação mostra como, muitas vezes, o Estado brasileiro falha grotescamente no seu dever de gestão dos presídios, né? Que é um ponto essencial. Eu repito, muitas vezes no debate público brasileiro virou uma coisa como se falar das condições de presídio fosse querer luxo para presidiário, e não é. Porque falar das condições de presídio é falar de segurança pública, porque os presídios, da forma como são geridos hoje, são o lugar onde o crime organizado é gerido. Então, é preciso que o Estado, de fato, consiga ter o controle da gestão dos presídios, senão veremos a multiplicação da universidade do crime dentro dos presídios. Então, mas, mano, eu acho que tem um ponto pra gente trazer aqui, que é justamente o que pega para as pessoas que estão nos acompanhando. Se a gente for ver, tudo é uma questão de comunicação. Tudo é uma questão de comunicação. Por que o poder público, por muitas vezes, tem um cuidado e um zelo, demonstra ter esse cuidado e esse zelo muito maior com quem está cometendo crime? Então, por exemplo, a gente discutiu essa questão da bala perdida. O Nelson trouxe os aspectos técnicos e tal. Pô, mas não tem um gesto do poder público de dizer o seguinte: meu amigo, a responsabilidade é minha. Você não vai tomar um tiro, seja por policial, por bandido. O Estado precisa chamar para si. Aí, na hora de discutir presidiário, o que acontece? Não, vamos ver e tal. Claro que a gente defende que os direitos humanos sejam respeitados. Ninguém aqui está sendo maluco de falar que preso tem que passar... fome, frio, insalubres dentro de um presídio. Ninguém está dizendo isso aqui. Mas é o gesto. Pô, eu queria que o Supremo Tribunal Federal estivesse discutindo, por exemplo, a redução da maioridade penal. Eu queria.
O Congresso, né, Paulinho? O Supremo, o Congresso, eu queria que o poder público, né, se mexesse em relação a isso. Hoje, os caras não se mexem. Entendi. Aí quando o papo é com bandido, vamos botar aqui. O Código Penal mais. Botar aqui as palavras certas. Quando o papo é com bandido, o negócio é rápido, o negócio acontece, você tem uma agilidade maior, você tem um foco maior. Isso aí que eu acho que é o que pega para as pessoas que estão pagando Mas olha imposto. só, Pô, ninguém tá a gente olhando tem um Código Penal que foi criado em 1940, revisto em 1945, aí uma Constituinte de 1988, né? E depois, a única coisa que cresceu no Brasil foi a internet. Isso aí, Fê. Você começa a olhar, você começa a falar, meu, o que é isso? Tem um detalhe, mais rápido, Então, então, ou seja, direito de bandido. é lógico. Só que, então, mas beleza, direito de bandido, mas a gente tem que levar em consideração, Paulinho, um dado que a população às vezes não sabe. Quase metade dos presos no Brasil, nós temos 900 e poucos mil, quase metade, 45%, são de pessoas que não foram condenadas definitivamente ainda. Ou seja, estão se defendendo, muitos desses nem julgados. Ou seja, pessoas que são investigadas, vai lá, prende e pronto. O cara fica lá numa cadeia que às vezes não tem alimentação, não tem condições, não tem nem espaço, os caras têm que revezar para deitar. Mas aí ou seja, não é nem alguém condenado. E não é essa questão, é porque o que eu percebo é que não existe um olhar grande angular mesmo em cima dessa questão. Porque se você parar para olhar realmente, não existe, né? É uma história completamente jogada dentro de várias outras. Ô Fê, você não acha que essa minha fala é de um radical de direita, uma coisa mais extremista, né? Não acho. É uma coisa que, pega, né? É claro. Pega pra galera. Precisa rever mesmo. Foi o que eu falei, foi uma lei criada em 1940, ou seja, há 84 anos atrás quase, sabe? Muito bem, gente, olha só, é cada